A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu amigo e minha amiga, em o nome do Senhor Jesus. Amados, é dia 15 de junho de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus, como ela é para os corações de Deus. Hoje nós vamos falar quando o homem ignora a Deus. Vamos falar de uma nação que rejeitou a Deus e preferiu o homem. Veja o problema, como Deus faz. 1 Samuel 8, versículo 4 ao 9, vamos ler e vamos orar e vamos meditar nessa palavra. Então os anciões de todos de Israel congregaram-se e vieram a Samuel. E lhe disseram: Vê, já estás velho, os seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nós governes como todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto te dispõe te rejeitou, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segue todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também eu fiz a ti. Agora, pois, atende a tua voz, porém diverte solenemente, explica-lhes que será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, me revela ali. Ilumina minha mente e o meu coração, e que entre nos corações desses homens, dessa mulher, da igreja na face da terra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, meditando nesta palavra, me veio à memória como é que Deus sente quando Ele tira um povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, faz todas as coisas até aqui. E o povo olha e diz assim: eu quero ser governado por um homem, como as outras nações, as quais o Senhor venceu. Mas, quando reuniram-se os homens e chegaram a Samuel, Samuel se achou indigno. Ficou triste porque era homem. Eu tenho trabalhado a minha vida inteira por esse povo e eles agora querem um rei. Mas Samuel não entendia que não era ele que o povo estava rejeitando. Quando rejeita aquilo que Deus determina, está rejeitando a Deus. Nunca que o homem busca ou pede uma coisa e põe segundo os olhos dele, Deus aprova. Para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que andar na direção do Espírito de Deus. Quando Deus chama o homem para pastorear uma igreja e coloca, ai do homem que põe as mãos, e às vezes a igreja
os obreiros, que são os anciões, reúne, parece que é para nós um pastor mais jovem. Esse pastor está velho, não é mais a mesma coisa de um jovem. Se lembra que quando nós somos jovens, nós temos uma maneira de ver. Quando ficamos mais velhos, mais experientes, nós ficamos com o coração aquebrantado, amamos mais, se apegamos mais. Pensamos nas almas da igreja. Um pastor como era Samuel, que desde a sua meninice foi criado na presença de Deus, ele dava vida pela nação de Israel. E a nação de Israel queria um rei, visto que não conhecia derrota com Samuel como juiz, porque era Deus quem dirigia, era Deus quem reinava sobre eles. E Deus tinha um rei para dar para o povo, mas não era a hora. Deus não mata um pastor para levantar outro. Deus prepara um pastor para suceder o pastor quando ele recolhe. Os irmãos não vê na Bíblia como foi Moisés. Ele ensinou a Josué tudo espiritualmente, materialmente, na guerra e tudo. Preparou para assumir o seu lugar quando o Senhor o recolhesse. Mas hoje, quando nós ficamos velhos de idade, a experiência que nós tivemos na vida, aquilo que nós podemos fazer e ajudar, isso é lançado fora. Queremos um jovem. Lembra que quando Deus coloca um pastor, ele pode ter 100 anos de idade. Se você tirar esse pastor, trocar por um jovem, acaba a igreja. Eu quero dizer para vocês que eu nasci no ministério, na igreja eu congregava, tinha um pastor velhinho, que tinha 27 ou 28 anos, que pastoreava a igreja. Homem de Deus, homem ilibado. E um dia, os anciões da igreja fizeram baixa-assinada com o povo para trocar o pastor, para tirar ele da frente do trabalho. Tiraram a igreja, uma igreja santa. O meu pastor, homem de Deus, o único pastor que eu morando aqui, eu ia lá visitar e ouvir e receber instruções dele. Ele foi o meu pastor até a morte. Até 100 anos ele estava vivo. Tiraram ele da igreja. Colocou novo governo para chegar uma coisa bem reta, sem entrar muito. Teve tanta contenda que a igreja estava fechada, o povo dividiu, abriu outra igreja e a igreja ali em Mauá fechada. Porque tirou o homem de Deus e lançou fora. Era Deus quem estava na frente da igreja, a igreja aceitou. Era Deus que andava na frente de Israel. Eu quero dizer que toda vez que nós vamos trocar um pastor, não devemos trocar o pastor. Devemos orar a Deus para que Deus dirija, faça a vontade dele. Se é a vontade de Deus, do pastor da igreja, ainda que ele esteja maltratando a igreja, pergunta para Deus o erro que cometemos atrás com os outros pastores que Deus enviou. Quantos pastores sofreu, chorou, quantas famílias de pastor sofreram com a igreja ou com o ministério. Por isso o ministério fica caindo. Esse povo, quando Samuel ouviu o povo falar,
Ele ficou triste e ele foi falar com o Senhor. Ele disse: Senhor, o rei, e falou com o Senhor. Samuel orou ao Senhor. É na oração que nós suplicamos. Não adianta discutir. Quando foi no versículo 7, Deus respondeu a Samuel e disse: o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que não reinasse sobre eles. Não é o pastor que reine sobre a igreja. Quando a igreja está tirando o pastor, está tirando a Deus da frente da igreja. Se eu pastoreio a igreja na direção do Espírito Santo, qualquer que me tire da frente para me derrubar, está tirando ao Senhor da frente para colocar uma pessoa sem a direção de Deus, sem a aprovação de Deus. Aí, mas como o povo pediu, o povo queria um rei, então Deus mandou Samuel obedecer. Só que tem uma coisa, mandou ordenar a eles o direito do rei, está no versículo 11. Este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corra adiante deles. Deus não coloca peso. Não. Deus, ele é solução. Jesus Cristo dá tudo de graça. Mas quando nós queremos trocar a Jesus Cristo, a simplicidade, pela exaltação, nós pagamos com dinheiro, com a vida de santidade. A salvação fica insegura. Morremos nas mãos do inimigo. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus tinha um rei para a nação de Israel. Na passagem de Samuel para outra vida, Deus tinha preparado a Davi. Mas o povo não aceitou a ideia de Deus, o tempo de Deus. Queríamos um rei agora. Então, se ele quis, Deus deu a Saul. Saul não foi o responsável, foi o povo quem foi responsável. Saul não brigou para ser rei. O povo rejeitou a Deus, rejeitou o profeta. Quantas igrejas que choram, mas rejeitaram o pastor que Deus colocou. Meus amados, eu tenho experiência. E Deus, ele cuida da igreja, mas a igreja não é ensinada. Está entendendo? Porque o homem de Deus, ele não levanta contra o outro homem de Deus. Ele não trama. Ele pode ser verdadeiro. E o homem verdadeiro não fala oculta. Ele chama atenção como Paulo chamou a Pedro. Vindo que Pedro estava errado, ele chamou ele contra. Amados, a palavra do Senhor não agradou a Samuel, porque era homem. Eu estou fazendo tudo, deixei a vida inteira e o povo não me quer. Mas Deus está ouvindo. Ao ver que Samuel vai falar comigo. Quando Samuel dobrou o joelho para chorar, Deus falou: vai lá e faz o que ele quer. Samuel, meu filho, o povo não te rejeitou a ti, rapaz, rejeitou a mim. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses
serviu, assim também o fez a ti. Esse povo, Samuel, não rejeitou a ti, rejeitou a mim. Quem vence as nações, quem vence o povo, não é o povo de Israel. Quem vence os reis, quem entrega as bênçãos. Eles agora vão pagar para ser guardado. E eles são guardados sem pagar. São cuidados sem pagar. São abençoados sem pagar. São protegidos sem pagar. Eu venço as batalhas para que eles vivam. Foi a ele, Samuel, foi a mim, disse Deus. Amados, se Deus tem um homem preparado para abençoar a tua casa, a tua igreja, não apresse em tirar Deus da frente. Deixa Deus trabalhar nos corações. Deixa Deus tratar do que tem que ser tratado na casa dele. E no tempo de Deus, ele vai trazer o pastor que há de acontecer. Amados, lembra de uma coisa, o rei tinha autoridade para matar, para pegar os filhos, as filhas, para levar para o trabalho lá, na casa deles. É obrigado. E esse povo estava até ali desobrigado desse peso, de sustentar um governo. Porque o governo deles, daquele povo, era Deus. O ministro daquele povo era Samuel. O Espírito Santo de Deus habitava em Samuel. Samuel falava com Deus, recebia instrução e transmitia ao povo o que Deus falava. Agora o rei ia enfrentar as batalhas, vencer ou ser vencido, e levar os seus filhos para a batalha. Irmãos, quantas igrejas que estão bem, quantos tempos, as pessoas trabalham, oram, a gente jejuma, sacrifica a nossa vida para que a igreja esteja bem. Mas aqueles que estão em volta, quando a igreja está bem, eles começam a dizer, se eu estivesse aí, eu fazia assim, e começa a persuadir a mente do povo. Igreja de Jesus Cristo, eu vos peço uma coisa, não dê ouvido aos falsos mestres, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Para isso, você desce ao pó, pedindo ao Senhor que Ele revele a tua palavra, abra vossas mentes, o vosso entendimento. Minha irmã, você quer ser uma bênção na casa do Senhor? Não passe na frente do seu pastor. Pastor, você quer ser o atalaia na casa de Deus? Aproveita a oportunidade que Deus te deu, pastor. Te chamou você para ser um pastor, você tem convicção da chamada, você sabe que Deus convidou você, teve um contato, ou você foi separado para ser pastor, porque você é família de pastor, porque você é da elite, porque você é rico, porque você é um homem de cargos altos. Você não é pastor, viu? O pastor é um homem de serviço duro, é um homem que renuncia à vida, é um homem que enfrenta leões, enfrenta ursos. Veja que Deus preparou um pastor, que Deus tinha no coração para a igreja, para a nação de Israel, que não era outra coisa senão um pastor de ovelha. Está entendendo?
Um pastor não é que ele era guerreiro, ele foi aprender tudo quando pastor. Deus prepara o pastor, ele foge ao pastor de nascença na oração, na consagração, na palavra, e abre a mente, o coração, e coloca no coração do pastor a igreja. Que a igreja, para um pastor, é a principal combustível para o pastor viver. O pastor que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, a vida dele não tem valor sem a igreja. A igreja que tem valor. Veja o profeta Samuel, ele ficou triste. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando dissera: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Veja o que falaram para ele. Então os anciãos de Israel se congregaram, se reuniram e vieram a Samuel em Ramá, onde ele morava. Lhe disseram: veja só que tristeza que Samuel ficou. Veja, já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como também todas as nações. Você já imaginou, nós chegamos à idade e os anciões se reúnem e falam: está velho, não serve. Esse povo perguntou para Deus se acabou o meu tempo, se Deus não conta mais comigo. Por isso tem quantas igrejas estão acabando? E tem pastores novos. Mas foi pastores que os pastores fizeram. Eu quero que os irmãos dizer que tudo que o homem faz sem a ordenança de Deus, não prospera. Até mesmo os apóstolos. Eu irei falar sobre isso aí. Eles separaram um discípulo para ser apóstolo no lugar de Judas, entrou e saiu, porque Deus não tinha mandado colocar outro. Deus ia preparar um lá, um Paulo de Tarso, para que ele viesse a ser apóstolo Paulo. Amado, depois disso seguinte, agora Samuel, meu filho, diga para o povo, atenda eles em tudo, em grande e a sua voz, porém adverte, solenemente, explica-lhes que será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Deus até ali não tinha pedido nada, não tinha ordenado nada, não tinha requerido nada. Aleluia. Então, Samuel voltou: Senhor, me perdoa. Eu me senti ignorado, abandonado, diminuído pelo povo de Deus. Mas não foi a mim que ele rejeitou, Senhor. Foi a tua pessoa amada. Eu vou falar com eles. Como Deus é bom. Deus não se abate. Deus vê a ruína que vai ficar na frente. Mas Deus faz a vontade do homem. Permite fazer. Então, referiu-se Samuel a todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Isto é ser um pastor de igreja. Quando alguém vai me tirar de uma igreja, me tomar, Deus, o meu Deus, é testemunha que eu nunca levantei. Posso ter saído aos olhos das pessoas, nos lábios, como rebelde, mas nunca levantei contra a igreja e nem escandalizei a igreja, porque a igreja é do Senhor. Quando me rejeitaram,
Não foi a mim que me rejeitou. Seja o pastor da igreja que me tirou, seja o ministério, seja a igreja que tramou, são homens, é a mim que eles estão fazendo, não. Eles estão rejeitando a Deus, porque não foi eu quem tomei a igreja, quem impus as mãos e disse, eu vou ser o pastor da igreja. Não foi Deus quem me levou à igreja para abençoar a igreja que já é abençoada. Eu estaria ali para ser abençoado junto com a igreja, amar a igreja, orar com a igreja, ensinar a igreja que a igreja é falha, é cheia de defeito, como eu sou. Só que eu sou o menor, sou o mais falho. Pela palavra de Deus, eu tenho que estar pronto para dizer, Senhor, perdoa a igreja, perdoa os irmãos. Mas existe uma coisa, quando rejeitamos a Deus, Deus não pode entrar, porque veja bem, o povo pediu um rei para ir diante deles na guerra. Eles não queriam mais a Deus. Igreja, quando você quiser ser fraca, ser pequena, sem direção, sem conhecimento, sem poder, sem autoridade, coloca um político na igreja para mandar, coloca o dízimo da prostituta, do adulto, do afeminado, coloca o dízimo do ladrão, do salteador, faça parte deste mundo pecaminoso para ser uma igreja fracassada, uma igreja sem visão, uma igreja sem santidade, uma igreja sem autoridade, uma igreja sem poder, uma igreja que não vê os céus abertos. Agora, quando você quer ser uma igreja que tenha comunhão com o Pai, no joelho peça ao Senhor que o Espírito Santo esteja sobre a igreja. Os cultos da igreja devem ser começados com oração e o término com oração. O ensinamento da palavra para a igreja é a palavra de Deus para a igreja de Deus, sem brincadeira, sem persuasão. Aí você vai ter Deus na frente. Aí tem revelações, tem cura divina, tem pecado desencoberto, tem as portas dos céus abertas, tem sonhos de arrebatamentos. A igreja não conhece isso mais. Mas o arrebatamento para a igreja é para nos mostrar como vai ser o povo do outro lado. Igreja, eu quero vos dizer, meus irmãos, eu não sou juiz e nem sou advogado. Eu sou servo, eu sou falho, eu tenho defeitos, mas eu amo. Eu amo a igreja mais do que a mim mesmo. Eu amo a obra de Deus. Eu olho para uma jovem, para um jovem, para um irmão, para uma irmã, para um obreiro. Olho para a alma. Eu sinto o desejo de orar pela essa igreja e pela essa irmã. Olho para uma criança e eu vejo essa criança no altar. Um jovem sendo pastoreado, mas não tem mais ensinamento. Não precisa nascer na palavra, na oração, para ser pastor. Tem que ser amigo, está errado. Tem que ser político, está errado. Amado, igreja do Senhor Jesus, vocês querem ter a presença do Espírito Santo? Vamos voltar ao joelho. Não rejeite o pastor da igreja. O pastor da igreja é Jesus Cristo. Se você não aceitar o pastor e foi Deus que colocou, você está fazendo a coisa errada. E se não foi Deus que colocou o pastor, foi outro homem que colocou. Deus no tempo dele, que tanto o pastor, que nem o outro que colocou também. A igreja é do Senhor. Nós somos do Senhor.
Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os pastores. Que Deus abençoe a família. Ore por mim, ore pela minha família. Orarei por vocês. Amado, eu vos amo. Não importa que você fala mal de mim. Não importa que você quer a minha morte. Eu quero a sua vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Toda enfermidade, Jesus Cristo cura. Vou estar pregando uns tempos daqui para frente alguma coisa sobre cura divina, sobre o poder de Deus. Porque o ensinamento é para que você medite, mas o poder de Deus é para que você desfruta do poder que Deus tem para a sua igreja. Por que o câncer está matando alguém? O câncer não é incurável, não. Para Deus não há nada impossível. Nada, nada. Deus é Deus. Ele dá vista aos cegos, abre a vista dos cegos, sim, levanta o paralítico, ressuscita os mortos. É Deus, irmãos. Se eu não crer nesse Deus, como é que eu vou pregar que eu vou entrar no céu? Eu vou morrer e ser ressuscitado se eu não creio que ele vai ressuscitar o morto. Se eu não creio que ele vai ressuscitar um morto, vai ressuscitar daqui tanto tempo. Amados, medite nesta palavra, que o Espírito Santo fala em cada coração. Amém? Pai amado, abençoa a igreja, abençoa os teus filhos e tuas filhas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.